Olá, amigos associados do Sicredi Ibiraiaras. Espero que todos vocês estejam bem. Confiram agora a previsão do tempo para todo o Brasil e, é claro, com o devido destaque especialmente para o Rio Grande do Sul, com as áreas de abrangência do Sicredi em Ibiraiara, sem deixar de falar, é claro, nas áreas de atuação do Sicredi no Triângulo Mineiro também. Bom, vamos começar com as condições atuais de umidade. Esses mapas aqui representam, aqui do lado esquerdo é a chuva acumulada, do lado direito a anomalia de chuva agora para o mês de maio. Só que esse mapa, ele já considera o que foi registrado agora no decorrer dessa primeira quinzena, praticamente do mês de maio, e o que está previsto até o fim do mês. A distribuição da chuva não deve mudar nesses próximos dias. O mês de maio fecha com chuva extraordinária ainda no Rio Grande do Sul. Claro que para os próximos dias não tem previsão para acumulados tão sem precedentes como aconteceu nos últimos dias, mas ainda tem previsão de chuva, então deve fechar com a chuva bem acima da média em grande parte do Rio Grande do Sul, enquanto que grande parte do país, mesmo onde tem previsão de chuva, não vai alcançar a média histórica para o mês de maio. A umidade do solo, é claro que segue lá no alto no Rio Grande do Sul, muitas áreas encharcadas, inundadas ainda, é claro. E para esses próximos dias, a chuva deve dar uma breve trégua no Rio Grande do Sul. A frente fria vai avançar, na retaguarda vai entrar uma área de alta pressão, que deve inibir a chuva, e aí, no final da semana, deve voltar a chover na região sul do Brasil, mas com maiores acumulados entre Santa Catarina e o Paraná, que é justamente onde deve haver aqui um aumento na umidade presente no solo. Vamos à chuva das próximas semanas. A distribuição, como eu falei, pouco muda. O que vai variar aqui é a posição da chuva no sul do Brasil e a intensidade dela. Como eu falei, a partir da quinta-feira volta a chover na região sul do Brasil, a partir do Rio Grande do Sul, e logo essa chuva avança por Santa Catarina e o Paraná. Na outra semana, a chuva recua e volta a ganhar força no Rio Grande do Sul. Tá? E aí o centro do Brasil segue com tempo mais firme, e mesmo que aconteça alguma chuva entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, não deve alcançar a média. No Rio Grande do Sul, vai ultrapassar a média. No próximo período, de 28 de maio até 3 de junho, tem chuva de novo para a região sul do Brasil, centro do país segue com tempo seco, inclusive o Triângulo Mineiro. Tem a chuva que não é tão expressiva para o Rio Grande do Sul em relação às últimas semanas, mas ainda com acumulados mais significativos no nordeste do Rio Grande do Sul, região ali do Vale do Taquari, podendo ultrapassar a média histórica. Como eu disse, não é um volume tão expressivo quanto o que já foi registrado, mas é normal que chova. Toda semana tem previsão de chuva para o Rio Grande do Sul. Isso é muito normal nesta época do ano. Pelo menos uma frente fria deve provocar chuva. A diferença vai ser quanto à sua intensidade. E agora também não temos mais aquela configuração de bloqueio atmosférico, o que poderia segurar essas frentes frias por mais tempo. Então elas vão avançar sim, pelo menos uma vez por semana tem previsão de chuva, mas a diferença é que agora ocorrem alguns períodos de tempo mais firme entre uma chuva e outra. Isso sobretudo a partir ali dos últimos 10 dias do mês de maio em diante, tá? Bom, 4 a 10 de junho, com chuva de novo na região sul. Vejam que o volume já não é tão elevado assim, mas a distribuição geral aqui da chuva segue a mesma. De 11 a 17 de junho, a mesma distribuição. 18 a 24 de junho, nada muda. Chuva no extremo norte do Brasil, faixa leste do Nordeste e áreas mais ao sul do país, com o tempo seco na porção mais central. Em relação à temperatura, sul do país segue com as temperaturas mais baixas. Em alguns momentos varia um pouquinho, mas a expectativa é de Santa Catarina e Rio Grande do Sul com as temperaturas mais baixas e o centro do Brasil mais quente. Nessa semana agora é que diminui um pouco o calor entre São Paulo, Minas Gerais, mas depois ele retorna, sobretudo de 23 a 27 de maio. Em relação às ondas de frio, as próximas, agora no final de maio, nessa segunda metade do mês de maio, tem 2 ondas de frio previstas para o Rio Grande do Sul. A mais forte, por enquanto, está prevista aqui para o começo de julho. Ela pode ser um pouco mais intensa e com um alcance um pouco maior, então aumenta o risco para geadas em áreas produtoras, tá? Mas fica só para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, dificilmente, no máximo até sul do Paraná. Dificilmente essas ondas de frio alcançam a região sudeste do país. Agora, de forma mais detalhada, a chuva para os próximos 30 dias, a gente tem pelo menos
3 episódios de chuva para a região de São Jorge. Como eu comentei, não tem previsão para acumulados tão expressivos, mas a gente tem aí 30, 35 milímetros de chuva em alguns momentos, o que é uma chuva ainda, de certa forma, respeitável, que pode manter ou até aumentar os problemas no Rio Grande do Sul. Temperatura, ela cai bastante agora, nesta semana, como eu falei, a quarta-feira vai ser o dia mais frio, depois ela cai de novo aqui por volta do dia 4 de junho. Não é uma temperatura tão baixa, mas ela já é abaixo dos 5 graus. É, então, uma previsão que merece atenção e que traz aí um certo risco de geado, mesmo para Paraí, tá? São 3 episódios de chuva, pelo menos até o comecinho ali do mês de junho, os 2 mais fortes, o dessa semana e o do início do mês de junho. Queda significativa na temperatura nesta semana e depois, por volta do dia 4 de junho, uma previsão que merece atenção aqui, porque é uma temperatura que fica abaixo dos 5 graus e que, portanto, pode trazer um certo risco para a formação de geadas. Tapira, em Minas Gerais, nada de chuva, tem uma certa variação na temperatura mínima, mas é claro, sem a menor possibilidade de gear nessa região. Agora um resumo da previsão para os próximos 10 dias. Olha só como o volume, ele varia ali de 50, no máximo 70 milímetros. Nova Bassano que está com 78 milímetros, mas algo da ordem aí de 60 a 70 milímetros na maior parte desses municípios. Essa é a chuva prevista para os próximos 10 dias, mas a maior concentração desses volumes deve acontecer agora entre o final desta semana e o comecinho da semana que vem. Quanto à temperatura, tem esse frio dessa semana e depois tem um outro frio lá para o comecinho só do mês de junho, tá? Então, a temperatura mais baixa ocorre ao longo desta semana com o avanço do ar polar. E para o Triângulo Mineiro, nada muda, o tempo segue seco e, por enquanto, o calor não dá trégua nestas áreas. Tenham todos uma boa semana e até a próxima.